boa tarde, ouvintes da Rádio Universidade. Está começando nesta segunda-feira, dia 18 de agosto, mais um Espaço Sindical, o programa da ASUFES, Associação dos Servidores e Servidoras TAIs da Universidade Federal de Santa Maria. Eu sou Tainara Elisanto, jornalista. E vamos iniciando mais um programa por aqui, com muita informação para você, técnico-administrativo e administrativo em educação da UFSM. Agosto chegou e com ele a campanha Agosto Lilás, um mês inteiro dedicado à conscientização e ao combate à violência contra as mulheres. Neste ano de 2025, a campanha traz um recado direto: não deixe chegar ao fim da linha, ligue 180. Um alerta importante porque quando a violência começa, cada dia representa um risco maior às mulheres. No dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completou 19 anos. Essa lei é um exemplo no mundo todo e tem mudado vidas ao garantir a proteção, dignidade e segurança para mulheres em situação de violência. Mas a luta não para. Cada denúncia pode salvar uma vida. Se você sofre ou conhece alguém que sofre violência, denuncie. Ligue 180. Porque toda mulher merece viver com respeito, liberdade e sem medo. E hoje temos uma convidada especial aqui no estúdio da Rádio Universidade 800 AM para falarmos mais sobre esse assunto. Gostaria de cumprimentar a professora do Colégio Politécnico e do Mestrado em Saúde Coletiva da UFSM, Laura Ferreira Cortes. Muito boa tarde e seja muito bem-vinda ao Espaço Sindical. Boa tarde a todos e a todas. Obrigada pelo convite. Muito feliz em poder compartilhar um pouquinho aí das nossas andanças, no enfrentamento a esse problema. Laura, para iniciar a nossa conversa, eu gostaria que tu contasse um pouquinho sobre a tua trajetória profissional e como ela se costura com esse tema que a gente traz hoje no programa. Certo. Então, eu sou egressa aqui da universidade, tanto na graduação, tive também 2 anos de residência, residência multiprofissional em saúde, no hospital universitário, e na sequência, mestrado, doutorado, também comecei a atuar na docência numa instituição privada, que foi a FISMA, fora da universidade ainda, e também fui enfermeira do município por aproximadamente 1 ano. E aí, então, depois ingressei no concurso aqui e trabalho no Colégio Politécnico, também colaborando com o Departamento de Saúde Coletiva do Centro de Ciências da Saúde. E a minha trajetória nessa temática, ela vem desde a minha formação na saúde, quando a gente, inspirada especialmente numa professora já aposentada, a professora Maria Celeste Landerdal, não posso deixar de falar nela, porque foi ela que me ensinou, sobre, que me antecedeu, e ainda trabalhamos juntos, mas ela me ensinou o que é feminismo, o que é feminismo, o que é ser feminista. E também contribuiu muito para que eu ampliasse meu olhar, porque na área da saúde nós temos ainda uma formação muito clínica, muito ainda biológica, centrada nas lesões, no ferimento, na doença, nos órgãos, o que é, óbvio, super importante, mas que a gente também precisa enxergar esse outro olhar, e a dimensão social, os determinantes, os marcadores sociais, porque eles são imprescindíveis, em desfechos relacionados à saúde. Então, a violência, ela é um problema hoje, considerado saúde pública, considerado pela Organização Mundial de Saúde como problema de saúde pública na década de 90. E aí, a gente tinha essa necessidade de ampliar esse olhar, E aí eu começo a enxergar isso nas situações também dentro do nosso cotidiano de atendimento às mulheres, tanto na psiquiatria, depois quando eu faço residência em saúde mental, quanto no hospital, nas unidades de saúde, e a gente percebia que isso era muito invisibilizado pelos próprios profissionais, por várias questões. Primeiro porque isso é pouco trabalhado, pouco explorado nas graduações, na área da saúde e na maioria das áreas, mas especialmente na saúde. Então a gente está ampliando a abordagem dessa temática, mas ainda é carente, E aí, então eu vi que os profissionais tinham dificuldade de saber o que fazer, de como lidar, dos encaminhamentos, não conheciam, desconheciam a rede,
E aí eu faço, então, o meu mestrado, né, justamente, né, sob orientação da professora Estela Mares Padoim, que é do programa de pós-graduação em enfermagem aqui da UFSM, e ela, né, compartilhando dessas inquietações, a gente começa, então, a ouvir profissionais de enfermagem sobre, né, esse tema. E aí a gente constata que sim, a enfermagem precisava muito ampliar o seu olhar e trabalhar mais sobre isso, né? E aí, então, no doutorado, a gente faz um projeto mais voltado, uma pesquisa mais de ação, né? Uma pesquisa convergente assistencial, que é o método, onde a gente propõe, então, construir alguma coisa para os serviços, né? Alguma resposta para lidar com esse problema. Né? E a gente começa a pensar no trabalho em rede, então, entre os serviços, porque a problemática da violência, ela é tão complexa que a gente considera um problema intersetorial, né? Ele precisa ser abordado por diferentes áreas, né? Então, a saúde, ela tem uma parte muito importante, mas o serviço social, por exemplo, a assistência social tem uma outra parte, o direito, a segurança pública, né? Então, são 4 grandes áreas que a educação é muito, muito importante, né? Tanto na prevenção, né, quanto também como uma resposta de articulação, né, de trabalhar junto para prevenir esses casos, né. Então, aí a partir daí, então a gente começa, né, a pesquisar mais a fundo a temática da rede de atendimento às mulheres em situação de violência. E quando eu entro na universidade, então a gente cria um projeto de extensão, que hoje é um programa, porque envolve mais de uma ação de extensão na universidade, e que busca justamente integrar os serviços, né? Porque Santa Maria carecia de uma rede integrada, né? De um trabalho entre esses setores que fosse de comunicação, que fosse mais articulado, né? Para que essas mulheres não precisassem percorrer vários serviços, né? Muitas vezes sendo revitimizadas, tendo que se deslocar, enfim. Então, centralizar essas comunicações, né? Integrar esse trabalho era uma necessidade muito grande. E aí, naquela época, em 2018, a gente começa com uma rede muito incipiente, né? A gente dizia que nem existia rede. E hoje, graças a esse trabalho também, a gente tem orgulho de dizer que nós construímos, né, um espaço de articulação da rede, que é o Fórum de Enfrentamento, e que nós ajudamos, né, a estruturar assim, um pouco desse trabalho em rede aqui em Santa Maria. Perfeito, Laura, a gente trouxe alguns dados para a gente começar um pouco nossa conversa aqui, né? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou um dado que é muito preocupante. Em 2024, o Brasil registrou o maior número de casos de estupro e estupro de vulnerável da história. Foram 87.545 casos, um aumento de 4,2% em relação a 2023. Como que tu avalia esse crescimento tão alarmante, né? O que esses números eles revelam sobre a realidade da violência sexual no país, especialmente sobre a vulnerabilidade de meninas e mulheres, né? Esses dados, a cada ano, né, os dados vêm crescendo, se a gente for observar, se a gente pedir, né, no Google ali, ou no chat, a gente criar dados, né, gráficos, a gente vai ver um crescente desses dados, né? E tem 2 questões. Uma é que a cultura machista, né, infelizmente, ela se solidificou, né, o patriarcado, que é a base dessas relações violentas, ele se fortaleceu nos últimos anos, né, e com discursos de misóginos, né, de ódio às mulheres. Então, tudo isso influencia, né, para que a gente continue com a cultura de objetificação do corpo feminino, né? A maioria desses casos de estupro são meninas e são menores de 13 anos, né? Então é muito dolorido isso pra gente, né? O nosso país ele permanece, né, no ranking, no 5º lugar no ranking mundial dos feminicídios. Então, assim, tem uma questão que é, bom, a gente tem falado mais sobre isso, a gente tem notificado mais esses eventos, né? A gente tem registrado, as pessoas também têm denunciado mais, né? Ok, isso também pode ser um viés, né, lendo esses dados, mas o que não nos deixa, não dá pra gente comemorar, né, que seria, assim, digamos, uma estabilização, uma redução, um aumento das denúncias somente. Por quê? Porque, na verdade, os feminicídios, eles aumentam, né?
Então, assim, as mulheres continuam morrendo e cada vez mais, né? Então, o feminicídio é uma violência consumada, é um óbito, né? Então, não é uma denúncia. Então, o que nos faz acreditar que esses dados, de uma forma geral, eles aumentam cada vez mais. Muitas vezes essas mulheres elas permanecem em relações abusivas por medo, dependência ou também falta de informação, né? O que a gente pode fazer como sociedade para romper esse ciclo? Eu sei que essa pergunta é bem ampla, mas... É uma pergunta bem complexa, né? Porque é um problema complexo, na verdade. Então, assim, a gente precisa... acho que o grande eixo é a igualdade de gênero, né? Então, a gente precisa... Então, as violências, elas têm como lastro, né, a desigualdade de gênero entre homens e mulheres, né? Então, desigualdade salarial, desigualdade nas responsabilidades de tarefas domésticas, né, o respeito, então a igualdade na política, né? Então, todas essas questões, elas nos levam a situações extremas, que né, o domínio masculino, o domínio do macho é que faz com que essas mulheres, elas permaneçam em relações abusivas por N razões, como tu falou, né? Por medo, por dificuldade, por questões de renda, mas principalmente por uma dependência emocional, né? Por uma dependência que também está alicerçada, então, nessa construção, né, do casamento, de que muitas vezes essa mulher, ela idealizou aquele príncipe encantado desde muito pequeno, né, e ela não consegue, ela tem muitas vezes uma autoestima tão frágil que ela não consegue se ver, ela não tem empoderamento suficiente, né, para romper com aquela relação. Então ela permanece naquela relação abusiva por não ter, ou então não ter apoio, por não ter alguém que diga para ela, é possível, né, tu ter outra vida. E será que é possível mesmo? Será que ela tem outras escolhas? Será que ela tem renda para isso? Será que ela consegue ter a profissão que ela almeja? Né? Ou será que ela almeja uma profissão? Será que isso passou uma vez na cabeça dela? Né? Que falta de oportunidades que essa mulher teve, né? E que mantém ela refém dessas situações. Né? Então, a gente precisa pensar em igualdade de gênero, né? Numa cultura que não seja sexista, né? Que a gente possa pensar que, bom, as tarefas de casa são para as pessoas que vivem na casa, que compartilham o ambiente doméstico, né? E não exclusivamente para mulheres, né? Que enfim, os meninos, eles podem brincar do que eles quiserem, né? Não é isso que vai afetar, né, a sexualidade deles. Né? Então, uma série de questões, né, que a gente está caminhando, né, a gente vem falando muito mais sobre isso, a gente vem reconstruindo essa cultura, né, mas é uma cultura que exige, assim, os dados, né, do Banco Mundial mostram que somente daqui 164 anos que nós vamos ter igualdade de gênero no Brasil. E olha lá, né? E olha lá. E eu digo assim que às vezes quando a gente olha esses dados a gente fica pessimista, né? A gente fica com uma sensação, vai demorar muito ainda. Mas talvez a gente precise olhar de uma outra forma e pensar assim, de repente a gente pode atenuar, reduzir, né, esse período, se cada uma puder fazer a sua parte, né, nos microespaços dentro de casa, conversando com as crianças, ensinando de uma forma diferente, para a gente trabalhar na questão das masculinidades também, né? Eu acho que a gente entra num assunto muito importante, né, que é a prevenção, né, nesse caso. Então, como que familiares, amigos e colegas de trabalho podem ajudar uma mulher que está sofrendo a violência, mesmo que ela ainda não tenha falado abertamente sobre isso, né? Às vezes algum sinal, como é que pode identificar? Isso, a gente pode identificar por vários sinais, né? Na verdade, muitas vezes a pessoa ela tem um medo excessivo ela demonstra um medo excessivo daquele companheiro, né? É uma relação de muita posse, muitas vezes, né? Muito possessiva. Então, tu vê que a mulher ela é mais retraída, que ela tem receio, né? Ele controla ela o tempo todo. Então, controla por mensagem, quer saber o tempo todo o que ela está fazendo, quer fazer chamada de vídeo, né? Então, uma mulher que ela tem a sua liberdade, mas muitas vezes cerceada, né? Ela pode estar sofrendo ameaças,
né? Ela é uma mulher um pouco mais com autoestima mais frágil, ela tem dificuldade de se relacionar com as amigas, né? Então assim, vamos jantar, vai ter uma janta lá do pessoal, né? E daí ela nunca quer participar de nada, muitas vezes, por quê? Porque ela não pode, né? Porque esse cara pode ter ciúmes dela, né? Então, depende do contexto, né? Assim, mas no geral, no cotidiano do trabalho, aí vão algumas dicas, algumas pistas, né? Que a gente possa, ela se sente inferior, né? Ela se desqualifica o tempo todo como mulher. Então, são mulheres com uma autoestima mais frágil e muitas vezes esses relacionamentos abusivos e violentos, eles contribuem para fragilizar ainda mais a autoestima dela, para puxar ela para baixo mesmo, né? E isso retroalimenta essa dependência, né, desse companheiro, então faz com que elas fiquem realmente mais presas à relação, né? Então é uma mulher que tende a se isolar, né? Justamente por isso, né? Porque ele é o centro da vida dela, das relações, né, das atenções. Recentemente a gente viu algumas notícias muito chocantes, né? Teve uma que particularmente me chamou muita atenção, de um companheiro que desferiu 60 socos na mulher dentro do elevador. Né? Teve outros casos parecidos logo em seguida, né? De soco, pontapé. E também a gente viu notícias de mulheres fazendo pedidos de socorro bem inusitados, né? Ligando para a polícia, fazendo pedido de pizza, né? Tu comentou de um pedido de paracetamol, né? De remédio. Então, como que a gente pode denunciar esses casos, né? O que seria mais efetivo, assim? O que a mulher faz, né? Ou como as amizades, né? Os colegas de trabalho podem agir diante dessa situação. Eu defendo assim muito que, para além da denúncia, a gente precisa contribuir nesse empoderamento dela, né? Porque muitas vezes ela não está enxergando que ela está numa situação de violência. Então a gente, como colega, como amigo, enfim, ou profissional da saúde ou de outra área, pode tentar mostrar para ela, fazer algumas provocações no sentido de falar, né, para ela, assim, olha, será que isso é normal? Né? Eu tenho uma relação, não é assim, enfim, tá te fazendo mal, né? Tu tá percebendo, tu te sente feliz, né? Como tu tá vivendo nessa tensão, dessa forma. Então fazer alguns questionamentos para a pessoa começar a se dar conta, porque a primeira fase, a primeira etapa é ela se dar conta da violência que ela está sofrendo, né? Porque a violência por anos, né, ela foi tão invisibilizada e ela é tão sutil às vezes que a gente não percebe, né? Então é um comportamento controlador, mas ele quebrou o teu celular, né? Ele não quer que tu tenha amigos, tu não pode conversar com um colega de trabalho, isso é normal, tu não acha que é muito possessivo, é muito invasivo, né? O que ele tá fazendo contigo. Então começar dessa forma. Claro que a gente sempre deve incentivar a denúncia, mas a denúncia, pela denúncia, se ela não estiver no momento, né, de perceber o quão aquilo é ruim e faz mal para ela, pode ser que ela desista, né? Então, mas claro que a denúncia, né, o 190 é o nosso canal maior de denúncia, tá? O Disque 180, ele é um canal de escuta, ele também faz o registro, mas ele não faz um registro policial, né? Ele vai indicar para aquela mulher qual é o serviço mais próximo, qual é a delegacia mais próxima, qual é, né, o serviço que ela pode procurar. E hoje aqui em Santa Maria nós temos, né, um serviço, vários serviços, né, uma ampliação da rede, e um dos serviços que a gente tem um orgulho assim, de ter contribuído na construção, no apoio, foi o Centro de Referência da Mulher, que é o centro, né. Então o Centro de Referência, ele é um espaço que tem psicóloga, tem assistente social e tem uma advogada, né, para escutar essa mulher e oferecer, né, todas as possibilidades de cuidado nessa rede. Então, é um serviço muito importante que articula, né, os demais serviços da rede, tanto o Ministério Público quanto o juizado, a brigada, se precisar, enfim, a delegacia. Não é um espaço de denúncia em si, mas é um espaço de escuta, né, que vai direcionar ela para a denúncia também, se for o caso. É um espaço de fortalecimento e de empoderamento, porque nem todas as mulheres estão no mesmo momento,
nem todas querem denunciar, nem todas querem a separação, né? Tem medo, né? E nem sempre a separação também é a alternativa, né? Então esse é um processo que tem que ser construído com cada uma, com cada pessoa, né? Mas são mais ou menos assim essas estratégias, né, que a gente pode pensar. E também uma questão importante que eu acho relevante a gente falar é a maneira como a gente está criando, né, educando os meninos e as meninas, né. Isso é para todos nós, para todas nós, que nós possamos repensar, né, quando a gente diz, por exemplo, para um menino não levar desaforo para casa, que ele precisa reagir, que ele precisa, né, se defender. Se a gente está ensinando isso por meio da violência, a gente está reproduzindo essa violência, que é uma violência patriarcal, que ela foi nos ensinada, né, para as nossas mães, para os nossos pais, para os nossos avós, né, de muitos anos, desde que, né, dos séculos, desde que a humanidade se estrutura, né. Então, nós viemos reproduzindo essas violências. Então, se a gente quer uma sociedade livre das violências, inclusive da violência urbana, a gente precisa repensar o quanto a gente incentiva a violência, né? O quanto a gente consome lutas, né? Material de lutas, mesmo que seja considerado um esporte, né? É algo que pode estar incitando o comportamento violento entre as crianças, por exemplo, né? Então... Laura, tem agosto é o mês que a gente celebra, né, a Lei Maria da Penha. A gente estava falando antes, né, que tem muita gente que questiona, inclusive, a efetividade dessa lei, das medidas protetivas. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também. A Lei Maria da Penha é uma conquista, né, no Brasil, e ela é uma das melhores leis do mundo, e obviamente, né, que toda a nossa legislação, muitas vezes existe uma discrepância, né, da prática com a legislação em si, mas ela é muito, muito bonita, a lei, e ela vem também, e ela é muito efetiva também, né? Ela salva a vida, sim, né? Nós temos um outro dispositivo que vem para auxiliar no cumprimento da Lei Maria da Penha, que é a Patrulha Maria da Penha, né? Que é uma equipe de policiais que é responsável por fiscalizar as medidas protetivas que são expedidas pela Lei Maria da Penha, né? Então o juiz, a mulher denuncia, e aí, mediante a avaliação de risco, ela vai ser solicitada uma medida protetiva, então que presume, né, preconiza o afastamento desse agressor, né, dela e da família, muitas vezes. E aí essa patrulha, ela tem a missão de acompanhar essas mulheres justamente para que elas não tenham esse contato, né, esses agressores não estejam em contato com elas. Então, a lei ela é muito importante, né? É um primeiro passo, mas é importante a gente ter clareza que só a denúncia não resolve. A gente precisa de políticas públicas, né? De fortalecimento, de geração de renda, de reinserção dessas mulheres no mundo do trabalho, né? Porque muitas não trabalharam, não tem com quem deixar os filhos, então nós precisamos de creche para auxiliar. Né? Então nós precisamos de sensibilidade também do mundo empresarial, das empresas, que elas possam enxergar essas questões também, né? Que muitas funcionárias faltam no trabalho, né? Em função das sequelas da violência, o olho roxo, por exemplo, né? Muitas são demitidas nesse processo, então as empresas também precisam estar sensíveis com essas questões, né? Então não é só a Lei Maria da Penha sozinha que vai dar conta disso tudo, né? E a lei, ela preconiza que exista a rede, ela preconiza que sejam trabalhadas questões preventivas nas escolas, né, junto à educação, mas é toda uma sociedade que precisa estar mobilizada em relação a isso, né? Então, a lei, ela é muito importante, mas é claro que as medidas protetivas, elas são um papel, né? Como a gente diz assim, na prática, não tem um policial na casa da pessoa, a gente tem uma patrulha Maria da Penha, composta por uma equipe, né, de policiais, uma equipe reduzida aqui em Santa Maria, para a quantidade, né, de medidas protetivas que existem, é pouco, né, então a gente precisa que os estados, né, e os municípios, especialmente os estados, eles ampliem, por exemplo, o número de policiais nessas patrulhas, né. Então a lei é um dos mecanismos, que é um mecanismo muito importante. Porque até então, até 2006, antes de 2006, esses crimes eles iam para as varas criminais normais, né? Hoje ele vai para um juizado,
especializado, né, em violência doméstica. Então isso agiliza muito, né? O juiz tem até 48 horas para ele expedir a medida protetiva, né? Então isso tudo agiliza muito todo esse processo, mas a lei sozinha, né, ela não tem como. E a gente tem políticas públicas nacionais, né, toda uma série de enfrentamentos nos últimos anos, mas os municípios ainda precisam e os estados precisam ampliar os seus investimentos, né, em políticas públicas na prática, né, para que elas resultem, cheguem realmente até aquelas mulheres. Olha, a gente tem alguns minutinhos finais, né, agora, 4 minutinhos para finalizar o programa. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, de repente uma última contribuição aí para os nossos ouvintes nesse Agosto Lilás, como que a gente pode fortalecer essa cultura, né, de proteção às mulheres. Acho que uma das questões bem importantes também é que a gente possa evitar os julgamentos, né? Nós mulheres, nós já carregamos várias culpas que são construídas em nós, né? E a gente, nenhuma mulher é culpada por uma violência que ela está sofrendo, né? Existe toda uma sociedade que tem essa estrutura patriarcal, né, cultural, e que todos e todas nós podemos lutar, né, contra o patriarcado, que é a grande causa das desigualdades e das violências, né? Então, que a gente possa acolher essas mulheres, né? Que a gente possa se unir pelo fim da violência e que a gente não minimize, né, uma situação de violência. Às vezes é um sinal que a pessoa tá dando pra gente e pode ser um pedido de ajuda, né? Pode ser um pedido de socorro, tipo, eu não consegui falar sobre isso com mais ninguém, né? Às vezes é uma deixa e a gente pode estar dando essa impulsionada para que ela consiga, né, romper com aquela situação. E essa é uma luta que tem que ser de todas e todos nós, né? E especialmente também dos homens. Daí eu queria só divulgar, né, rapidamente um trabalho que a gente está iniciando aqui na universidade, que é o primeiro grupo reflexivos para homens agressores, né, aqui na cidade. Então a gente vai iniciar no dia 27 de agosto. É uma parceria, então, do Observatório de Direitos Humanos, do Ministério Público, do Juizado da Violência Doméstica, do Fórum de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, da Casa Verônica e outros grupos envolvidos com a temática aqui da universidade. E que vamos então, compusemos uma equipe bem interdisciplinar, né? E vamos trabalhar, então, com um viés educativo, né? De repensar esses padrões de masculinidade, de questões de gênero, né, para que eles possam repensar um pouco sobre esses atos, né? A gente acredita que seja uma estratégia que já é utilizada, na verdade, né, no Tribunal de Justiça, justamente para eles, para mudança de comportamento, né, para que não aconteçam novas reincidências, né, desses crimes com esses homens. Então, é uma iniciativa pequena, mas que a gente acredita muito, né, que promover essa reflexão e essa mudança cultural possa impactar nessas atitudes. Perfeito, Laura. A gente agradece imensamente a sua participação e colaboração, trazendo um debate tão rico aqui no Espaço Sindical. Imagina, que agradeço. Lembrando então que amanhã vamos nos unir em um manifesto de denúncia e resistência contra todas as formas de violência que atingem as mulheres dentro e fora do ambiente de trabalho. O GT Mulher Trabalhadora da SUFES me convoca todos e todas, pais, estudantes e a comunidade universitária para se somar em um importante ato no arco de entrada da UFSM a partir das 11 horas. Esteve conosco hoje, então, aqui no Espaço Sindical, a professora do Colégio Politécnico e do Mestrado em Saúde Coletiva da UFSM, Laura Ferreira Cortes. Essa entrevista foi gravada e pode ser acessada no canal do YouTube da SUFES. Obrigada! Muito bom, agora eu tinha que me mexer antes do final.